Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu estarei apresentando um seminário de educação física. Os membros do nosso grupo são João Miguel, que produziu os slides, Caroline Bastos, Marianita Rocha, Beatriz Miso, Isabela Freitas e eu, Vitória Elizabeth, que realizamos a pesquisa. Os temas principais do nosso seminário são compreendendo os estereótipos de gênero e é possível superar os estereótipos de gênero no esporte? Antes de iniciar a apresentação do seminário em si, eu quero apresentar os tópicos que nós discutimos ao longo do seminário, que são as construções sociais sobre os gêneros, gênero e práticas corporais, estereótipos ligados às práticas corporais, diferenças biológicas entre homens e mulheres, a trajetória da mulher no esporte, a mulher brasileira e a participação esportiva, e, por último, conquistando a igualdade. Bom, iniciando a apresentação, eu quero discutir um pouco sobre o que é gênero. Quando a questão sobre gênero é debatida na sociedade atual, comumente o conceito de gênero é associado ao de sexo biológico, o que muitas vezes causa desinformação, conflitos ideológicos e preconceitos. Por isso, é importante saber que o gênero de um indivíduo se baseia na forma como ele se identifica socialmente, e não somente no seu sexo biológico. Segundo a biologia, o sexo é definido pela composição genética de um ser humano, sendo o indivíduo do sexo masculino se tiver cromossomo XY e do sexo feminino se tiver cromossomo XX, além da presença de testículos ou ovários, e da produção de hormônios específicos ligados às respectivas glândulas sexuais. Já o conceito de gênero é mais complexo e abrangente. O gênero é definido pelo contexto sociocultural e político hegemônico, que exerce influência diretamente sobre o papel, função ou comportamento esperado de alguém com base no seu sexo biológico. Sobre as construções sociais sobre os gêneros. Um exemplo muito prático e cotidiano de construção social sobre os gêneros é a ideia de que meninas vestem rosa, brincam de boneca e casinha, enquanto meninos vestem azul, brincam de carrinho e jogam bola. Inicialmente, estas construções não são um problema, mas se tornam um quando são usadas de pretexto para discriminar, oprimir e impor normas a certos grupos. Ao analisar a história ao longo dos séculos, vemos que os homens exercem o papel de prover para os lares e gerir bens familiares, sendo-lhe atribuídas qualidades como força e poder e uma posição de superioridade e protagonismo. Já as mulheres têm um histórico de apagamento, sendo colocadas numa posição de inferioridade e submissão. Tal fato ocasiona uma das desigualdades que mais afetam a nossa sociedade atual, a de gênero. Por isso, muitos direitos, como de ter acesso à educação, de votar, de trabalhar fora do ambiente doméstico e do divórcio, foram concedidos muito posteriormente às mulheres. Gênero e práticas corporais. Historicamente, as práticas corporais foram marcadas por estereótipos de gênero. Atividades que envolviam força e competição eram vistas como masculinas, enquanto às mulheres eram permitidas apenas práticas associadas à delicadeza e feminilidade. Essa divisão limitou a participação feminina nos esportes e reforçou preconceitos, que em muitos casos persistem até os dias atuais. Meninas que escolhem esportes considerados masculinos ainda enfrentam resistência social, assim como meninos que, quando optam por práticas vistas como masculinas, têm sua masculinidade questionada. Um exemplo marcante é o da jogadora Formiga, recordista em participações em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, que enfrentou diversas dificuldades para se afirmar no futebol, um esporte historicamente associado aos homens. Estereótipos ligados às práticas corporais. As práticas corporais são atividades físicas, esportivas, recreativas ou expressivas que envolvem o corpo, presentes no lazer, na educação física, na saúde e na cultura. Contudo, muitas vezes são acompanhadas de estereótipos sociais, que podem gerar preconceito, exclusão e desigualdade. E quais são os impactos negativos? São a exclusão de indivíduos e grupos sociais de determinadas práticas, o reforço de preconceitos de gênero, classe, raça e corpo, redução da diversidade cultural e esportiva
e a limitação do potencial educativo e inclusivo das práticas corporais. Bom, sobre os tipos de estereótipos, eles se manifestam em diversos âmbitos sociais, como, por exemplo, existem estereótipos de gênero, de classe social, de corpo, estereótipos de idade, estereótipos culturais e étnicos. Todos eles, no fundo, se baseiam em desigualdade e preconceito. Por exemplo, nos estereótipos de gênero, existe a distinção entre esportes masculinos e esportes femininos. Mulheres que praticam esportes de força são vistas como masculinizadas, e homens que praticam dança ou ginástica são rotulados como frágeis e menos viris. Estereótipos de corpo. A associação entre o corpo ideal e a performance esportiva reflete a ideia de que, para praticar determinadas modalidades, é preciso ter um corpo padrão, magro, musculoso, alto, etc. Pessoas fora do padrão, com sobrepeso, muito magras e idosas, sofrem discriminação e exclusão. Então, tendo essa visão geral sobre os estereótipos ligados às práticas corporais, temos a conclusão que eles refletem preconceitos sociais mais amplos. Logo, é fundamental desconstruir tais visões para promover a inclusão, a diversidade e o respeito, assim como valorizar todas as práticas corporais como expressões culturais e de saúde, amplia a participação e fortalece a cidadania. Diferenças biológicas entre homens e mulheres. As diferenças biológicas que mais impactam a educação física são composição corporal, capacidade de transporte de oxigênio, fatores hormonais, desenvolvimento muscular e a utilização de energia durante o exercício físico. Essas diferenças acarretam em maior força e resistência nos homens quando comparado às mulheres, embora a hipertrofia muscular e a tolerância sejam semelhantes em termos percentuais. Composição corporal e muscular. Homens têm, em média, maior massa muscular e menor percentual de gordura corporal, cerca de 13% em homens contra 20% nas mulheres. A resposta dos músculos ao treinamento de resistência é semelhante em percentuais entre homens e mulheres, mas as modificações absolutas no tamanho são maiores nos homens devido à maior massa muscular inicial. Capacidade cardiorrespiratória. A capacidade cardiorrespiratória média é menor nas mulheres do que nos homens, pois a menor quantidade de hemoglobina e reservas de ferro nas mulheres afeta a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, impactando diretamente a resistência. Hormônios. Homens possuem níveis mais altos de testosterona, o que contribui para o desenvolvimento muscular e o crescimento ósseo. Já as mulheres têm maiores concentrações de estrogênio e progesterona, influenciando a utilização de açúcar e gordura como fonte de energia. Desenvolvimento muscular. A força muscular é menor nas mulheres, com a força do tronco superior apresentando maior déficit em comparação com a força das pernas. As mulheres, em geral, apresentam menor resistência em atividades físicas devido às suas características fisiológicas. Utilização da energia durante o exercício físico. A capacidade anaeróbica e a potência anaeróbica tendem a ser menores nas mulheres seguindo o padrão da capacidade anaeróbica. Enquanto as mulheres têm uma menor quantidade de gordura e maior flexibilidade, os homens tendem a ter maior força e resistência, um fator que se reflete no desempenho esportivo. A trajetória da mulher no esporte. Superação e empoderamento. Os desafios iniciais enfrentados pelas mulheres foram limitações físicas, pois acreditava-se que as mulheres não tinham capacidade física para praticar esportes, o que limitava sua participação, e a exclusão e o preconceito, pois as mulheres enfrentaram barreiras significativas para participar de esportes, incluindo a falta de oportunidades e o preconceito social. Conquistas e avanços. As mulheres começaram a participar das Olimpíadas em 1900, com esportes como atletismo e natação. Um movimento que foi essencial
para impulsionar a participação das mulheres no esporte foi o movimento feminista entre os anos 1960 e 1970, proporcionando a criação de leis e programas para promover a igualdade. Ao longo dos anos, as mulheres conquistaram títulos mundiais e olímpicos em diversos esportes, demonstrando sua habilidade e dedicação. Por isso, a trajetória da mulher no esporte é uma história de superação e empoderamento. Desde os primeiros desafios até as conquistas atuais, as mulheres têm demonstrado sua força e determinação. É fundamental continuar trabalhando para garantir a igualdade de oportunidades e promover a participação das mulheres nos esportes. A mulher brasileira e a sua participação no esporte. A trajetória da mulher brasileira no esporte é marcada por lutas, conquistas e resistências. Durante muito tempo, sua participação foi limitada por preconceitos de gênero e por leis excludentes. E hoje, apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados. Algumas das barreiras históricas para a participação da mulher brasileira no esporte foram a proibição por lei da participação de mulheres em esportes considerados incompatíveis com a natureza feminina, como futebol, artes marciais e halterofilismo, o machismo cultural, que associava o esporte à virilidade e à força masculina, fazendo com que o espaço esportivo fosse visto como território essencialmente masculino. Avanços e conquistas. Ao longo dos anos, as mulheres foram conquistando seu espaço no esporte, o que possibilitou a maior abertura e valorização da presença feminina nos esportes, a criação de times e ligas femininas em modalidades como futebol, vôlei, basquete e handebol, e a projeção internacional, com a participação ativa em Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, com resultados expressivos, estereótipos e desafios atuais. Os principais desafios ainda enfrentados pelas mulheres atualmente são a persistência de preconceitos, a diferença salarial e de patrocínio entre atletas homens e mulheres, menor visibilidade midiática para o esporte feminino e a pressão estética. Inclusão da mulher no esporte. O esporte tem sido ferramenta de empoderamento feminino, rompendo padrões sociais, aumentando cada vez mais a inclusão de meninas em projetos sociais e esportivos, ampliando suas visões de futuro, além de proporcionar a valorização da diversidade corporal e da participação em todas as modalidades. Com isso, podemos entender que a mulher brasileira conquistou espaço no esporte, mas a luta por igualdade ainda continua. A desconstrução de estereótipos e a valorização das atletas são passos fundamentais para que o esporte, como espaço de expressão e cidadania, se torne cada vez mais inclusivo e representativo, conquistando a igualdade. A igualdade de gênero nos esportes é um dos principais desafios para tornar o ambiente esportivo mais justo e inclusivo. Historicamente, as mulheres enfrentaram barreiras que limitavam sua participação, como preconceitos, falta de incentivo e a desigualdade de investimentos. Para mudar esse cenário, é fundamental garantir oportunidades iguais desde a infância, oferecendo acesso à infraestrutura, treinamentos e programas de incentivo para mulheres em todas as modalidades. Além disso, a valorização do esporte feminino passa pelo investimento financeiro e pela visibilidade da mídia. Quando competições femininas recebem cobertura adequada e patrocínios, atraem público e inspiram novas gerações de atletas. Também é essencial combater qualquer forma de discriminação ou assédio, criando mecanismos eficazes de denúncia e proteção. Outro passo importante é aumentar a presença feminina em cargos de liderança dentro dos clubes, federações e comitês, garantindo que as decisões no esporte representem todos os gêneros. Somadas às legislações que assegurem igualdade salarial e de condições, essas ações contribuem para transformar o esporte em um espaço onde o talento e dedicação valem mais do que o gênero do atleta. E com isso, nós terminamos a nossa apresentação do nosso seminário. Obrigado por assistir o vídeo.